Boa noite, boa noite. Iniciando nossa transmissão. Me diga quem já chegou por aí, se está me ouvindo bem. Já vi aqui a Carol, a Isabel, o Yuri. Pessoal, me digam aqui se está tudo certo, porque essa daqui é a nossa primeira live no YouTube. E, se Deus quiser, a primeira de muitas. E eu quero saber se está tudo certinho, se a imagem para vocês está boa, se vocês estão me ouvindo bem, porque sabe que no ao vivo é que acontecem os problemas, né? E hoje nós vamos fazer um conteúdo que vai ser mais conteúdos que eu acredito que vai ajudar tanto quem é empreendedor, ou seja, nós temos aqui, por exemplo, a Carol, nós temos aqui a Isabel, que são pessoas que querem montar ou têm uma empresa que utiliza o Instagram, mas nós temos também o Yuri, que é um mentorado nosso que quer ser gestor de tráfego pago, que também auxilia a empresa familiar que ele trabalha. Então, essa daqui vai ser uma live que a gente vai trabalhar muito esses dois polos, ou você que quer ser um prestador de serviço, que quer ser um gestor de tráfego pago, que quer ser um social media, que quer ser um estrategista, que é uma das melhores profissões hoje no digital, e para você também que é um empresário e que precisa se posicionar no Instagram, que precisa gerar vendas, que está com dificuldade de engajamento, que tem todas as dificuldades que a gente vê no dia a dia. Não sei se aqui todos já me conhecem, mas vão mandando mensagem aí no chat. A gente também acabou de fazer um disparo para os nossos alunos aqui, mas eu vou respeitar quem já está aqui e quem vai ver na gravação também. E a gente já vai iniciar a aula. Cadu, tudo certo? Me ouvindo bem? Certo, peraí. Tá conectado aqui, mas assim, o áudio para você tá bom? Tudo certo? Yuri, você que tá aí alerta, o som tá bom para você, que tem um delayzinho no chat? E aí a gente pode demorar. Deixa eu ver. Áudio tá ótimo, o Marcos Paulo falou que o áudio tá ótimo, então seguimos, Cadu, tudo certo. Bom, por exemplo, ó, o Marcos também é um outro mentorado que cai exatamente no que eu falei da Carol. Aqui vai ser uma aula muito democrática, porque para todo mundo, sendo quem empreende e que sofre. Eu vou contar um pouquinho aqui para quem não me conhece, para quem chegou agora também na nossa comunidade. Por exemplo, a Carol é uma pessoa que conversa bastante comigo no Instagram nos últimos dias, mas conhece muito pouco do nosso trabalho. O Marcos também, que é um mentorado recente, que conhece também mais do que eu vou contando para ele. Então, contando um pouquinho, ó, o Marcos aí dando feedback na hora aqui, ó. Tive a primeira reunião da mentoria e foi ótimo. Gostei muito também da tua empresa, Marcos, e acredito muito no potencial dela. Ó, o Joel aí também. E aí, pensando aqui, que a gente fala de como criar uma estratégia de vendas online. A gente pensa hoje, quando a gente fala de uma estratégia de vendas online, a gente pensa muito somente no Instagram, pensa, em criar um e-commerce, pensa em vender um curso. Hoje existe muita desinformação no mercado digital e acho que as nossas lives aqui, elas vão ser bem práticas. Então, voltando ao assunto que eu estava. Para quem não me conhece, chegando para quem está na gravação, para quem está aqui agora, meu nome é Henrique, eu faço gestão de tráfego pago desde 2018 e nos últimos 3 anos eu sou estrategista digital, crio conteúdo na internet para os nossos cursos, mas também trabalho atuando todo santo dia em mais de 30 clientes fixos junto com a gente e mais de 50 projetos por mês que caem aqui na nossa agência e que a gente trabalha, além das mentorias também, que a gente trabalha bem perto, por exemplo, com o Marcos aqui, a gente trabalha no detalhinho com cada cliente. Então, a gente tem uma experiência muito grande e eu tenho uma dor no coração, assim, eu falo bastante, por exemplo, para o Yuri, que é um mentorado, para quem é gestor de tráfego, eu converso muito sobre isso, que o mercado digital hoje, ele tem muita desinformação, muita desinformação mesmo. Porque quando você vai, por exemplo, supondo que você não é um empresário, que você chegou agora, está querendo uma profissão, precisa de dinheiro geralmente, está com as contas atrasadas, está com problemas e entra no marketing digital, que o pessoal chama de marketing digital, eu sou até contra falar nesse formato, mas entra para tentar fazer uma venda, tentar achar uma forma de trabalhar realmente,
entra geralmente em locais que existem promessas que geralmente não podem ser cumpridas. Então, eu já passei por muita coisa no mercado digital, tanto oportunidades de vender infoprodutos de outras pessoas, tanto de ter os alunos aqui, que já são mais de 200 alunos nessa jornada, nesse último ano aqui, são mais de 200 alunos passando pelos nossos cursos. E a primeira coisa que acontece com a pessoa que quer começar no digital é a questão de ou caminhar para um caminho de afiliado, se ela não tem uma profissão ainda, ou de comprar um curso de algum guru, por exemplo, que vai ensinar hackzinho de Instagram, que vai te prometer que você vai crescer a tua rede social. Só que no nosso dia a dia de agência, são 5 anos prestando serviço, são quase 3 anos já, vai fazer agora no meio do ano como agência de marketing, prestando praticamente todos os tipos de serviço digital que existem, criação de site, gestão de tráfego pago, social media, produção de vídeo, a gente faz tudo praticamente. Os clientes também sofrem com essas promessas de que as coisas vão acontecer no dia para a noite, de que o digital é uma coisa muito fora da caixa, quanto, por exemplo, que é algo que é muito diferente do offline, de uma empresa que trabalha com a porta na rua ali, realmente com as pessoas entrando, que trabalha precisando receber ali orçamentos, indicações. As pessoas têm uma crença que o digital é diferente disso. Mas eu cada dia mais vejo que a gente só olhar para os números, só olhar para métricas de vaidade, por exemplo. Eu atendo muita gente que fala assim: ah, eu apertei o botão. Acho que aconteceu hoje, inclusive. Eu apertei o botão em funcionar, estourou ali de visualização meu perfil, mas eu não vendi nada mais. Isso é o que mais acontece. Por quê? Se você for no YouTube, se você for atrás dos gurus, dependendo do que você for procurar de conteúdo, acontece muito, ó. Por exemplo, Carol, Marcos, quem é empreendedor aí, Yuri também. Quem de vocês já sofreu com isso? Em procurar um conteúdo, procurar algo na internet e encontrar coisas que são hackzinhos, coisas que realmente não geraram vendas para vocês. Porque isso é uma coisa que acontece muito, sempre acontece, é uma coisa que o que mais tem é promessa e o que menos tem praticamente é resultado real. Então, eu gosto muito de falar que o que a gente trabalha aqui é resultado real. O que eu trago para vocês, por exemplo, como criar uma estratégia de vendas online, é pensando na experiência de um cliente que eu tenho, é pensando numa estratégia que a gente usou para um cliente e deu certo. É pensando em um mentorado, por exemplo, como o Marcos, que a gente vai mudar toda a rede social dele e isso vai trazer um efeito positivo para a empresa dele. É pensando em cada um que a gente vai realmente gerar valor, falando a verdade, dizendo que talvez demore, talvez não seja da noite para o dia, mas se você seguir esse passo a passo que eu vou te dar aqui, que é o que a gente aplica realmente no dia a dia com os nossos clientes, existe uma chance gigante, gigante mesmo, de você conseguir construir o que você tem no físico na internet também. E talvez dobrar, triplicar a quantidade de leads que chega no seu negócio toda semana, ao seu faturamento aumentar. Há várias circunstâncias que podem acontecer a partir de você ter um posicionamento digital correto. Bom, vou dar só mais um recadinho rápido para a gente partir para a aula. Eu preparei um mapa mental muito legal para nossa aula. Preparei também, estou com o gerenciador de anúncios aberto. Vai ser uma aula muito prática. Eu vou realmente não assim. Nossas aulas, a gente não vai esconder nada aqui. Eu quero que essas aulas elas sejam uma referência para você sair daqui executando uma coisa nova, executando um trabalho novo, executando um anúncio novo, uma estratégia de rede social nova. Então, eu tenho certeza que vai ser uma aula muito prática. E aí, vamos aos recadinhos, tá? Nossa aula vai acontecer todas as quartas-feiras, às 7h30. Um recado aqui tem algumas pessoas aqui, por exemplo, como Yuri, como Marcos, que já são alunos, como o Joel, que é aluno de um curso para iniciantes que a gente tem. Mas as lives que a gente vai fazer aqui, elas vão ser aulas, então elas vão ficar disponíveis apenas, eu estou pensando entre 7 e 10 dias, então se você quiser revisar essas aulas, elas vão ficar disponíveis a cada 7 e 10 dias, e essas aulas vão para a nossa área de membros. O que é a nossa área de membros? Eu vou mostrar para vocês que a gente até construiu uma área de membros nova hoje aqui, quem é aluno já pode até conferir. Essa daqui é a nossa área de membros da Digital Academy, esse daqui é o nosso curso, a nossa formação.
Então, você tem todos esses conteúdos aqui, você tem tudo que a gente ensina, a gente está transferindo a área de membros aqui para uma estética totalmente diferente, e esses conteúdos vão para a área de membros depois de 10 dias. Então, como a gente vai fazer lives semanais, a cada 10 dias eu vou tirar essas lives do ar e elas vão partir para a nossa área de membros da Digitalize Academy. Outro recadinho é que podem mandar coisa no chat que eu vou estar olhando, mas eu vou estar concentrado na aula aqui. Então, o Cadu está do meu lado aqui, que é da nossa equipe. Qualquer dúvida que vocês tiverem, ele vai me avisar aqui e eu respondo. Então, tem dúvida de algum conceito, de alguma coisa que eu estou passando para vocês, que na realidade de vocês é diferente, que eu preciso explicar algo especificamente novamente aqui, pode mandar que a gente vai responder aqui juntos. Perfeito? Então, bora começar a nossa aula, já chega de introdução e bora partir. Eu criei um mapa mental aqui, pensando em quando eu recebo um cliente, seja de mentoria ou seja um cliente na nossa agência, eu sigo exatamente esses princípios e essa daqui é a primeira estratégia que eu crio para qualquer cliente que vem aqui na nossa agência e que nos pede um serviço. Então, como que você vai criar uma estratégia de vendas online? A gente precisa pensar aqui que a gente precisa de uma estrutura inicial. Então, a gente vai partir nossa conversa daqui. O que seria uma estrutura inicial? Para criar uma estratégia para você, eu preciso saber quais ativos digitais você tem. O que são ativos digitais? É um site, é um domínio, é uma página do Instagram, é um WhatsApp Business. Esses são os ativos digitais do seu negócio. É como eu falar, por exemplo, que no caso do Marcos, que tem uma clínica de estética, que os ativos dele é a maca, é o espaço físico, é os aparelhos que ele utiliza no procedimento, é tudo que ele faz, é o ativo dele dentro do trabalho que ele faz. Dentro do digital, quando a gente vai fazer a divulgação do serviço, os seus ativos digitais são o seu Instagram, é o seu site, é o seu domínio, é o seu WhatsApp Business. Então, tudo isso são ativos digitais. Por que isso é importante? Porque dependendo dos ativos que você tem, principalmente se a gente falar, se você tem um site, se você tem uma landing page, se você tem uma campanha de marketing bem sucedida que já foi feita, se você tem uma campanha que funciona bem na rua, por exemplo, panfletagem, independente do que seja, se você tem esses ativos digitais estruturados, isso vai dizer muito sobre a estratégia que a gente vai fazer. Nessa aula aqui, eu quero que seja uma aula totalmente democrática, ou seja, até a pessoa mais leiga, que não sabe absolutamente nada, nem sobre anúncios online, nem sobre Instagram, nem sobre, assim, nada mesmo. Você não sabe nada, você vai sair daqui com uma estratégia formulada. Perfeito? Só tomar uma aguinha aqui. E aí, essa estratégia aqui é uma estratégia que já foi validada por praticamente todos os nossos clientes. Então, chegou um cliente novo aqui, precisa começar as vendas. Assim, muitos aqui não são gestores de tráfego, mas eu vou contar para vocês um bastidor da vida dos gestores de tráfego. Geralmente, quando uma empresa contrata a gente, ela realmente espera que nos primeiros meses, no comecinho mesmo do trabalho, no primeiro dia que seja, a gente já vai entregar um resultado gigantesco. E muitas vezes pode acontecer, mas eu falei aqui que eu tenho um compromisso com a verdade e que pode ser que não aconteça do dia para a noite. Mas essa estratégia que eu vou mostrar aqui para vocês, que é essa estratégia que tem como base 3 pilares, que é a criação de conteúdo, os anúncios e um comercial que realmente funciona, ela é uma estratégia que pode sim gerar resultado desde o primeiro dia e durante a live aqui eu vou explicar para vocês o porquê eu realmente acredito que ela pode gerar resultado de imediato quando esse anúncio subir, porque é exatamente por esse bastidor que eu contei para vocês, de que as pessoas vêm aqui procurando um resultado realmente rápido, que a gente cria essas estratégias para que vocês consigam, para que a gente consiga entregar um resultado desde o início e causar uma calmaria para o cliente, para que a gente possa partir para estratégias mais robustas, mais sofisticadas, estratégias que o pessoal fala muito de remarketing, todo tipo de estratégia. Então, sem enrolação aqui. O que a gente precisa de estrutura inicial? A gente precisa de um Instagram que seja uma conta comercial.
Você precisa já ter a sua conta de anúncio configurada, então as suas configurações iniciais. A gente ensina em praticamente todos os cursos, tem aqui no YouTube, tem em todo canto. Então, as contas de anúncio aqui, principalmente, elas precisam estar configuradas. As configurações iniciais básicas da conta. Caso você tenha um site institucional, ou seja, um site que você tem ali a explicação sobre nós, contato, ou uma landing page, para quem sabe, não sabe o que é uma landing page, é aquele site de página única, ou seja, aquele site que só tem uma página ali e geralmente ele é utilizado para cursos, lançamentos ou para venda de um produto específico. Então eu vou dar um exemplo. Quando eu vendo um curso específico, eu gosto de fazer uma landing page, que é um site que só vai falar daquele produto. E aí tem uma performance muito maior. Agora, quando eu tenho mais serviços, a gente faz um site institucional. Ou se você é um cliente, por exemplo, como a Carol que está aqui, que se eu não me engano ela vende sapatos, ela poderia, por exemplo, ter um e-commerce. Então, tudo isso faz parte dos ativos digitais que ela tem. Para a gente fazer aqui totalmente democrático, o que eu acredito que é o que mais funciona nessa estratégia que eu estou contando para vocês? É a estratégia que a gente utiliza Instagram, e a partir do Instagram uma conta de anúncios configurada, um WhatsApp Business e um bom atendimento. E aí, nessa aula aqui, eu vou ensinar vocês a criar essa estrutura completamente para executar isso, sair daqui, pode criar um anúncio amanhã disso, que eu tenho certeza que se você seguir o passo a passo, vai funcionar. Então, se você já tem um site institucional, tem a LP, tem o e-commerce, eu te indico outras estratégias. Você pode mandar uma dúvida aqui, pode me mandar no direct, mas a gente vai falar de uma estratégia para quem não tem essa estrutura, que talvez seja 80, 90% das pessoas que vão assistir esse vídeo aqui e que as pessoas que anunciam na internet hoje. Bom, essa daqui é a estrutura que você precisa. Agora a gente vai partir para a criação dela. Então eu falei aqui que você precisa do Instagram para fazer essa estratégia, certo? Só que não basta somente ter uma página do Instagram estruturada. Você precisa também criar conteúdo diariamente. Então eu vou te contar aqui quais são os pilares e como tem que estar o seu Instagram para receber essa estratégia. E aqui a gente vai gastar um tempinho, porque aqui vai ser uma aula de Instagram para vocês. Bom, quando eu vou fazer uma estratégia de Instagram para um cliente, quando eu vou preparar algum conteúdo, eu penso que primeiro de tudo, eu parto do público-alvo. E eu não quero ser genérico aqui com vocês e ficar muito na teoria. O que é o público-alvo em si? O público-alvo é as características básicas de quem já compra o seu produto. Então, eu vou dar um exemplo. Quais são as características base de um cliente da Next, a minha agência? É um cliente que fatura acima de 80, 100 mil reais. É um cliente que tem 10 colaboradores para cima, 5 a 10 colaboradores. É um cliente que já investe em anúncios online. Então, você vê, é um cliente geralmente que tem uma idade um pouco mais a partir de uns 30 anos, até no máximo uns 60 anos. Então, aqui eu tenho as características básicas desse cliente, que é a idade, o gênero, a localização. Para a Next, por exemplo, é Brasil inteiro, mas, por exemplo, uma clínica de estética tem que ser 5, 10 quilômetros, talvez, que é a locomoção que a pessoa faria ali. E a renda também, aqui vai mais, por exemplo, se fosse uma agência, saber um pouco do faturamento da empresa, saber mais detalhes. Em muitos casos pode-se considerar isso, em outros casos não. Mas isso daqui é o que a gente chama de, interesses demográficos, quando a gente vai fazer um anúncio. Então, um pouco da idade do seu público, o gênero, então, por exemplo, se é feminino ou masculino. São esses detalhes que são muito importantes para que você consiga anunciar da forma correta, para que seus anúncios funcionem. Por quê? Isso daqui a gente vai utilizar quando a gente partir aqui, ó, para a parte de anúncio. Além disso, para a gente fazer o que a gente chama de um público-alvo realmente assertivo, eu perderia pouco tempo aqui. O que eu faria rápido aqui? Olharia para os clientes que eu já tenho hoje e faria uma média ali. Cara, é um cliente, é uma mulher, ela tem de 30 a 50 anos, ela tem uma renda média para alta, é uma classe B ou A, ela está localizada, por exemplo, em São Paulo, capital. Eu faria essa pesquisa aqui. E aí, gastaria realmente tempo pensando nas principais dores. O que são as principais dores?
As principais dores são o que o seu cliente sente para ter a necessidade do produto que você está vendendo. Então, por exemplo, se a gente for falar de uma clínica de estética, pô, uma pessoa que tem um problema, tá com problema na pele, precisa de uma limpeza de pele, é uma pessoa que está um pouquinho acima do peso e precisa de uma drenagem, uma pessoa que está se sentindo inchada, precisa de uma drenagem, alguém que quer fazer uma depilação, independente. Isso são dores que o cliente sente. Se for falar, por exemplo, aqui da Next, quais são as dores? O cliente precisa de aumento de leads qualificados, ele precisa de um engajamento maior no Instagram, ele precisa de diversas coisas que eu vou mapear aqui, e isso vai servir de norte para eu produzir o meu conteúdo. Ou seja, ele vai servir de direção para que o seu conteúdo seja escutado, considerado para as pessoas que estão vendo esse conteúdo. Porque a maioria das pessoas que criam conteúdo no Instagram, criam um conteúdo que é frio, criam um conteúdo que é comercial, que não vai gerar engajamento nunca. A não ser que você tenha um preço incrível, mas também, assim, preço a gente acha em qualquer lugar. Então, principalmente pensando que você quer criar uma rede social que é realmente engajada, você quer criar uma rede social que as pessoas respondem às suas ofertas, você quer criar uma rede social que as pessoas realmente compram, aí você precisa entender que só ficar ofertando coisa nem sempre vai ser a melhor forma de trazer vendas e trazer um público engajado. A melhor forma de trazer um público engajado é trabalhando nas dores do cliente, então fazendo com que um cliente sinta-se incomodado quando vê o seu conteúdo e sinta vontade de ter aquela solução. É a mesma coisa. Se eu for falar que quem quer ser gestor de tráfego pago, geralmente as dores precisa faturar mais, precisa conseguir o primeiro cliente, precisa, entregar resultado para o cliente, precisa participar de uma aula dessa aqui para entender sobre público-alvo para fazer um anúncio. E a partir disso daqui, você vai ser muito escutado na internet e vai ter o que todo mundo quer na internet, que é a atenção. As pessoas estão atraídas para o seu conteúdo. Então, isso daqui é um pouquinho sobre as principais dores. Você pode avançar muito nisso daqui. Uma das melhores formas de procurar dores hoje em dia dos clientes é perguntando no ChatGPT. Eu não sei se vocês já têm o costume de utilizar o ChatGPT. Se vocês não têm costume, eu indico muito que você utilize o ChatGPT, porque e aí não vá com o pensamento de utilizar o ChatGPT para que ele substitua todo o teu trabalho. Mas sim, por exemplo, para fazer uma pesquisa de público-alvo, para entender das dores do cliente. Eu estou até para fazer uma aula, tá até roteirizada, uma aula para a comunidade, sobre ChatGPT, porque eu costumo usar bastante, mas uso como uma ferramenta, não uso para substituir o trabalho, não uso para ser algo que seja: "Ah, vamos mandar todo mundo embora e vamos só utilizar o ChatGPT para isso". Agora, para produzir coisas, por exemplo, o Yuri falou aqui, para produzir uma estratégia, cara, você criar uma estratégia, escrever ela e mostrar para ele, você vai ter umas 5 ideias, 20 ideias diferentes que vão, assim, colaborar para que você consiga melhorar a sua estratégia. E para as dores e questões de público-alvo, é ótimo para que você consiga fazer pesquisa, porque muita gente tem, como que eu posso dizer? Se você vai dentro de uma empresa, os clientes o dono da empresa, ele geralmente não tem muito tempo para fazer isso manualmente, olhar, abrir um CRM, abrir uma base de dados e começar a olhar um por um ali para ver o cliente. Então, utilizar o ChatGPT antes de fazer um anúncio, fazer uma estratégia, um conteúdo, você pode testar de várias formas, você pode testar para fazer a pesquisa. Eu gosto muito, por exemplo, cria um roteiro para mim e peço para ele fazer a correção, ortográfica ou fazer também dar outras sugestões de conteúdo em cima daquele. E aí, se você tiver, assim, o ChatGPT, ele tem a questão dele ser pago a partir de um certo consumo que você usa ali. Então, tem duas versões: tem a 3.5, que é a versão antiga, e tem a versão 4.0, que é uma ótima versão, que é a versão mais nova. O pessoal disse que a versão mais nova tem o que, se eu não me engano, errado aqui, tá? Posso estar falando besteira, mas acho que é de 145. Então é assim, bizarro. É uma pessoa realmente muito inteligente, uma pessoa muito inteligente mesmo, que
vai te ajudar a produzir o seu conteúdo de forma instantânea, a fazer vários trabalhos. Proposta comercial, ideia para stories. Se você tem um conteúdo na cabeça realmente e despejar lá de forma correta, é ótimo para te trazer mais ideias e trazer mais novidades. Agora, outra ótima forma de saber do seu público-alvo é pegar os seus principais concorrentes ou competidores. Eu coloquei aqui competidores porque, geralmente, quando a gente fala para um pequeno empresário quem são os concorrentes dele, é o cara que está ali no bairro, é o cara que está mais por perto. Mas você pode olhar os seus competidores. Quem são os seus competidores? É aquele cara que está distante para você. Eu vou dar um exemplo aqui. Finge que a gente está falando de uma clínica, eh, de dentistas, né, uma clínica odontológica, e a gente fala, por exemplo, que ele tá ali no bairro dele, que só tem ele, e que o competidor dele, por exemplo, é uma Sorridentes da vida, que é uma rede gigantesca de clínicas. Então, a partir disso, você consegue ter uma referência ótima de conteúdo. Se você conseguir procurar direitinho e olhar na rede social dele, analisar realmente a rede social e pensar nos principais conteúdos e bons conteúdos que eles produzem, sem plagiar ninguém, você consegue ter boas referências e uma ótima comunicação para o seu público-alvo. Além disso, você tem que entender que cada nicho tem a sua segmentação. Ou seja, existem o que a gente chama de subnicho. Por que que a gente trabalha com subnicho? Vou usar o exemplo do Marcos aqui, não, vou usar o exemplo da Carol agora que vende sapatos, que vende calçados no geral. Existem calçados que têm um preço popular, são clientes que vão pagar menos, e existem, por exemplo, uma Louis Vuitton que vende um sapato a 7.000, 8.000 reais. Eles são dentro do mesmo nicho de calçados, são subnichos diferentes. Então, aqui cada um tem o seu trabalho e seu estilo de negócio, mas vale você pensar que tem clientes que pagam mais, precisam de um cuidado maior com o conteúdo que é criado, e tem clientes que você vai ter que ter um cuidado maior também, sempre um cuidado ótimo com o conteúdo, mas pensando em simplificar a comunicação para eles, certo? Me digam se vocês estão me entendendo bem, se eu estou deixando isso muito complexo para vocês. Mas o subnicho é uma coisa que é muito importante para você entender com quem você está falando. Você percebe que aqui, por exemplo, produzindo conteúdo numa live aqui, eu me baseio em quem está na live e essas pessoas aqui fazem eu chegar perto do meu subnicho, que é criar um conteúdo, falar de um conteúdo, por exemplo, específico para uma clínica odontológica, falar de um conteúdo específico para uma loja de calçado. Deixa eu Deixa eu ver aqui, espera aí, pessoal. Remover, sim. Tá todo mundo aí escutando o áudio um pouquinho picotado, acontecendo algo aí? Me avisem que a gente arruma aqui rapidinho. Já tá já tá aplicado, vamos ver aqui. O Yuri falou que acha que voltou. Pode ser alguma coisa da conexão, pode ser alguma coisa. Melhorou? Tá, pode ser que aconteça de novo. O Arden falou que não tá legal. O áudio tá com algum problema? Quando for assim, pode me avisar. Agora voltou, tava falhando. Mas deu para ouvir legal? Deu para, mesmo falhando, deu para entender? Ou gostaria que voltasse algum ponto? Manda aí, Yuri que tá por aí, Marcos Paulo que tá por aí. Deu para entender o que eu tô falando? Ah, perfeito. Então vamos continuar pra gente. Opa, perfeito, Arlen. Então, estamos aqui, a gente estava falando sobre o subnicho, né. Então, o subnicho, ele é uma coisa ele vai ser muito importante para direcionar cada vez mais o conteúdo. Eu estava lendo uma matéria, eu cheguei até a postar no Instagram, mas acho que é legal contar isso pra vocês aqui, porque vários nichos de pessoas que estão aqui, que vão trabalhar, por exemplo, sendo gestores de tráfego, trabalhando no seu próprio negócio, vocês vão sofrer muito competindo com grandes empresas. Seja você que vende, por exemplo, calçado, como a Carol, que compete com a internet, que compete com o Mercado Livre, que compete com a Amazon, que compete com uma loja de calçados, por exemplo, vamos supor, uma Canui da vida, não é do nicho dela, mas uma Canui da vida, uma Arezzo,
independente. Ah, o Yuri, poxa vida. Certo, tá. Pode estar por causa. Beleza. Vamos aprendendo, pessoal. Voltando aqui novamente. Quando você tá competindo com outros clientes, ó, Yuri que tá atento aí, me avisa se o áudio fica ruim, tá? Que a gente vai tentando se ajeitar aqui. Mas pensando em uma empresa que precisa competir com outros grandes players, então precisa competir, por exemplo, no caso do Marcos, precisa competir com clínicas de estética gigante, precisa competir com lojas gigantescas, o que mais hoje gera vendas para as pequenas empresas é a experiência do cliente. É a experiência que você gera no atendimento, aquele carinho na entrega, tudo aquilo que você pode fazer para que você consiga, fidelizar os clientes, né. A gente vai falar um pouquinho disso aqui, fidelizar os clientes. Tá ok? A Isabel falou aqui que tá falhando ainda? Deixa eu. Nessa cena que você tá aí, não tá com filtro, você tirou? Não tá com filtro, deixa eu ver numa outra cena aqui se eu vou tirar de todas. Tem uma aqui que eu não tô conseguindo retirar, espera aí. Só um segundo, pessoal, vamos ajeitar. Me fala aí, Cadu. Vamos falando aí, mas eu não vou parar a aula assim, porque senão a gente fica aqui parado tentando e aí para a próxima a gente já resolve. Não vamos perder tanto tempo com isso, mas me avisem que eu vou tentando aqui. Mas como o Marcos falou aqui, ó, dar atenção e tratar o cliente como ser humano, não como um gerador de dinheiro. Então, pode ser pela internet, pessoal, a gente vai ver o que vai acontecer depois, mas eu testei a internet aqui, tá bem boa, pode ser alguma questão que a gente pode ver depois. Melhorou aí, Cadu? Tá, tipo assim, ele vai e volta. Pode ser Parece que quando vai fluindo assim, e aí começa a picotar. Bom, vamos indo, a gente arruma para a próxima, não vamos perder o flow de conteúdo. Então, quando a gente fala, eu estava vendo uma matéria específica do New York Times, que é um jornal regional que falava das pequenas empresas de Nova York, que para que elas conseguissem competir com o aumento de preço, por exemplo, de matéria-prima, conseguissem competir com o aumento de preço de aluguel, de tudo que tem relação com a linha de produção ali do seu produto, eh, tudo encarece e você perde cada vez mais competitividade. Porque imagina, por exemplo, uma pessoa que vende no Mercado Livre. Uma pessoa que vende no Mercado Livre, por exemplo, ela não tem custo de ter uma loja aberta, ter um espaço aberto. Muitas vezes não tem custo de anúncio ou de coisas que são muito custosas para ela, e ela pode trabalhar preço, trabalhar margem. Só que ela nunca vai trabalhar com um diferencial, como a Carol falou aqui. Por quê? Porque ela vai estar sempre brigando por preço. Provavelmente, por exemplo, eu compro muita coisa no Mercado Livre. Eu nunca olho quem é o vendedor do Mercado Livre. Esse cara não consegue me fidelizar para que eu compre o próximo produto com ele ou conheça ele. É muito bom porque ele está vendendo, mas é muito ruim pensando no fato que ele não vai crescer como empresa a partir de uma venda que ele fez. Então qual que é a pegada de quem é um pequeno empreendedor? A pegada é maior a experiência para os seus clientes, quanto mais você conseguir experiência para eles, maior vai ser o crescimento da sua empresa no longo prazo, porque você vai fidelizar clientes e você vai criar o que a gente chama de LTV, que é Lifetime Value, que é o tanto que o cliente gasta durante o tempo que ele permanece com você. Então, dentro disso entra ter um diferencial, ter uma comunicação direta com esse cliente, realmente desenvolver coisas para, como o Marcos falou aqui, tratar o cliente como ser humano e como a estrela de tudo, porque ele é quem vai receber o seu produto realmente. Então, esses diferenciais e isso a partir de conhecer, por exemplo, o subnicho, que é o que eu
coloquei aqui, conhecer o seu subnicho, conhecer com quem você está falando, poder, por exemplo, aqui, ó, como eu tô agora, chamando a Carol pelo nome dela, chamando o Marco pelo nome dele, chamando o Yuri pelo nome dele, é conhecer realmente o cliente, saber a ocasião, saber exatamente o que ele precisa e como que eu vou solucionar os problemas dele. Faz com que ele te acompanhe por mais tempo, gaste mais dinheiro com você, confie no seu trabalho, indique para mais pessoas, e aí tudo flui dentro de uma empresa que recebe indicação, que vende mais, recebe leads a todo tempo. Certo? O áudio tá ok? Me digam aí. Certo? Estão vendo minha tela? Tá tudo certo no som? Tudo certo, Cadu? Vambora? Agora vai dar certo. Nem vou mexer muito na tela aqui. Tá sem esse microfone? Você acha que tá no microfone ou tá no outro? Não, tá no outro. Tá no outro. Então, vamos deixar o microfone de lado e bora focar no conteúdo aqui. Bom, quando a gente fala sobre o subnicho, novamente falando, né? Vou revisar o que a gente estava falando. Hoje, para você vender realmente, você precisa conhecer o seu subnicho, ou seja, conhecer dos seus clientes no detalhinho realmente, para que você consiga falar diretamente com ele 100% das vezes, para que você crie mais engajamento cada vez mais com ele e ele seja o seu cliente por muito tempo. Um cliente conquistado, por exemplo, por um anúncio, por uma estratégia digital, que fique com você por 1, 2, 3 anos, ele é um cliente que gera um ROI muito positivo, gera um retorno muito positivo. E é isso que eu quero que vocês entendam que o cliente tem que vir pelos anúncios, tem que vir pela estratégia digital, tem que executar realmente as estratégias de forma eficiente para que ele se mantenha com você por muito e muito tempo. E aí você consiga realmente ter uma empresa que seja próspera e que realmente gere escala e que gere riqueza para você realmente. Agora, você já focou nas principais dores, já entendeu a segmentação dentro do nicho. Agora, o posicionamento na rede social. Quando a gente fala do posicionamento da rede social, quando a gente já sabe aqui, por exemplo, o que o nosso público-alvo precisa receber, o que ele gosta de consumir de conteúdo, a gente vai entender que a rede social é um dos principais fatores que vão ser decisivos para que as vendas aconteçam. Seja você fazendo anúncios através da rede social, ou seja você fazendo um conteúdo diário ali. E quando a gente fala um conteúdo de valor, é realmente fazer um conteúdo que, para o seu cliente, seja o conteúdo que vai fazer ele tomar uma decisão sobre uma possível venda, sobre uma possível compra que ele vai fazer junto a você. Outra coisa que eu gosto de atentar bastante aqui quando a gente fala de criação de conteúdo. Imagem de qualidade. Por quê? O Instagram, ele é um trabalho muito visual. Ele é um trabalho que realmente precisa ser bem feito. Você não precisa ter um baita editor, você não precisa fazer produções incríveis. O Instagram tem esse benefício que coisas mais artesanais funcionam muito bem, mas você precisa de uma imagem com qualidade real, que tenha uma qualidade boa, que funcione para o Instagram do jeito que o Instagram pede. Eu vou fazer um adendo aqui, eu não sei se todos vocês sabem disso, mas e aí eu não vou ficar incentivando ninguém a gastar dinheiro com isso. Porém, o Instagram, ele é uma rede social criada para ser utilizada e otimizada para iPhone. Então, muitas vezes, a nossa imagem, ela não sobe com qualidade, ela não fica boa no Instagram, porque às vezes a gente tem um celular que é Android e que pode ser o da última geração, mais caro que existe no mercado, por ele não ser um iPhone, não ser otimizado, o aplicativo não ser criado para isso, geralmente ele fica com uma qualidade ruim. Então, se você tiver a oportunidade, a dica que eu dou é, se você tiver a oportunidade de comprar um iPhone para produzir os seus conteúdos, eu indicaria um iPhone a partir do iPhone 11, que seja, pode ser até mais barato que um Samsung de última geração, vai valer muito a pena, porque vai ser essencial para que você tenha uma ótima qualidade na produção de conteúdo. Além disso, consistência e frequência. O que é consistência? É você estar sempre produzindo conteúdo novo na frequência certa. Ou seja, eu gosto muito de falar que o ideal é que você poste uma vez ao dia. Só que você precisa de um conteúdo com qualidade. Então ali, se você conseguir postar
uma frequência de 4 ou 5 vezes um bom conteúdo, eu tenho certeza que você vai começar a se destacar. Como que você avalia um bom conteúdo? Sabendo olhar as métricas, sabendo olhar realmente como que funciona esse conteúdo na prática, o que esse conteúdo gera para você em sentido de vendas. O Marcos falou aqui, dizem que o Xiaomi é muito bom. O que você acha? Cara, eu acho que ele é bom, ele pode ser bom, a câmera pode ser boa. O maior problema é que, como o Instagram ele é um aplicativo que é criado para ser utilizado no iPhone, acontece muito de perder a qualidade, mesmo que ele tenha uma câmera ótima, mesmo que ele seja a melhor câmera do mercado. Infelizmente, hoje, o Instagram ele ainda é criado para ser utilizado no iPhone. Os programadores que utilizam o Instagram, eles programam para um iPhone. Então, pode ser, cara, o celular da NASA que seja. Infelizmente, se ele não for um Apple hoje em dia, ele acaba ficando com uma qualidade inferior para o Instagram. E isso é totalmente decisivo para uma rede social. Agora, para finalizar o tema sobre conteúdo, eu quero que vocês entendam um pouquinho sobre o funil de conteúdo e o funcionamento do Instagram. A gente fala, não sei se vocês já entenderam, mas um funil, por exemplo, aquele funilzinho que a gente faz, o coador de café, por exemplo, ele é um funil. Ele vai afunilando a água descendo, passando pelo pó de café, correto? Com o conteúdo, é exatamente da mesma forma. Existem tipos de conteúdos que vão ficar no topo do funil, ou seja, no café, o topo ele é maior em cima, ele é grande, e aí você vai afunilando. Ou seja, o topo tem que ter muita pessoa, tem que ter muitas pessoas. Então, tendo muitas pessoas no topo, você consegue abastecer o seu funil para chegar no fundo do funil, onde é produzido o café, você vai conseguir produzir as suas vendas. Deu para entender essa analogia? A gente tem aqui no Instagram o topo de funil, que é o Reels. O Reels ou o TikTok, eles são conteúdos de topo de funil. Por que eles são conteúdos de topo de funil? Porque eles têm uma tendência maior a alcançar mais pessoas. O feed, ele antigamente era o principal posicionamento de topo de funil, mas ele tem perdido muito por Reels. Ou você fazer o impulsionamento dos seus conteúdos, que é você levar o seu conteúdo para mais pessoa. Só que no topo do funil, nem sempre é o momento da gente fazer uma oferta. O topo do funil é onde a gente atrai as pessoas, primeiro agregando e gerando experiência para ela, e existem várias formas de você gerar experiência trabalhando um conteúdo, para depois você conseguir trazer ela para um meio de funil, que é onde você vai utilizar o Stories e o Direct para gerar interação. E aí fazer a pessoa chegar no fundo do funil, que é ela ir para o seu site, ela ir para um grupo VIP, por exemplo, que o grupo VIP é um grupo, por exemplo, de clientes interessados, seus melhores clientes, ela virar ela virar realmente uma venda, ou ela ir para uma base de e-mail e ser trabalhada posteriormente. Certo? Então, esse daqui é um funil de conteúdo. Eu acho que vale a pena, se vocês gostarem, eu posso fazer uma aula só sobre funil de conteúdo. Nós temos isso no nosso curso, mas eu queria fazer uma live realmente, com áudio funcionando, se Deus quiser, que realmente tenha o funil de conteúdo em sua exatidão ali, te ensinando a trabalhar ele realmente. Correto? Aí, esse daqui é o pilar de criação de conteúdo. Vamos fechar ele aqui e vamos partir para os anúncios. Eu quero ensinar hoje, ainda hoje, você a fazer um anúncio. Mesmo que do mais básico possível, a gente vai aprender a fazer um anúncio hoje aqui. Bom, partindo para a etapa dos anúncios. Então, a gente fechou aqui o tema que é: você está produzindo um conteúdo, você está seguindo exatamente o que eu falei, você fez a pesquisa de público-alvo, você está participando, você está sabendo produzir conteúdo com frequência, com consistência, você evolui os seus clientes no funil de conteúdo. O pessoal falou, a Carol e a Isabel falou que querem essa aula, então a gente vai preparar essa aula. As pessoas evoluem no funil de conteúdo e aí, a partir disso, você faz anúncios oferecendo, trazendo ofertas para elas. Os anúncios, eles podem fazer parte do seu funil de conteúdo, porque eles podem gerar atração, mas eles também podem ser ofertas diretas, ou seja, você ofertar um produto ali diretamente. Mas se você pudesse utilizar só o anúncio, seria muito mais fácil.
Você pagaria e faria as vendas. Só que no longo prazo, a gente fala que o anúncio ele é como se fosse o Mercado Livre. Você compete por uma coisa que chama atenção muito repentinamente. Você acaba competindo, por exemplo, por preço, por uma oferta, a tua melhor oferta, e aí você acaba não gerando experiência. Então, a estratégia aqui é uma combinação de criação de conteúdo, anúncios e um comercial efetivo. Os anúncios que eu vou te ensinar a fazer aqui, voltando lá do começo da nossa aula, antes de dar todo o nosso problema aqui, voltando aqui, quais campanhas você pode fazer? Aqui a gente tem 3 opções de campanhas, pensando na estrutura que a gente tem para fazer. É a campanha de engajamento. A campanha de engajamento é o que a gente chama de campanha com objetivo, deixa eu ver se consigo aqui, objetivo de mensagens. Então é uma campanha que ela vai gerar mensagens para o seu WhatsApp. Por isso que eu coloquei no início da aula que a sua estrutura é um Instagram, com a criação de conteúdo bem feito, em seguida uma campanha de mensagens, um anúncio levando as pessoas para mensagem, e o atendimento aqui, que é o comercial, sendo feito via WhatsApp. Agora, se você já tem uma landing page, você pode construir uma campanha de cadastro, ou se você tem um e-commerce, você pode criar uma campanha direto para as vendas. Faz sentido para vocês? Responda para mim. A gente fazer uma campanha agora aqui de mensagens, te ensinando na prática? Eu não vou esperar vocês, porque vai que dá outro problema aqui. Então, nós vamos executar essa campanha aqui juntos. Todos vêm do meu gerenciador? Certo? Então, bora lá. Carol disse sim, Isabel disse sim. Bora lá. Então, essa daqui é a carinha do gerenciador de anúncios. Por muita gente, o gerenciador de anúncios é algo temido. Por outras pessoas, é algo que serve como uma ótima ferramenta de vendas. O gerenciador de anúncios, eu tenho um curso específico que custa R$ 99,00, que é um curso de Facebook Ads, onde eu pego cada botãozinho aqui e te mostro exatamente o que você tem que fazer passo a passo a partir desse curso para você aprender a fazer as campanhas. Aqui eu vou te ensinar um tipo de campanha, você vê aqui que a gente tem vários tipos de campanha, e nesse curso você pode aprender mais sobre essas campanhas. No final da live, para quem ainda não é nosso aluno, eu vou soltar um cupom de desconto no nosso WhatsApp, caso você queira comprar algum de nossos cursos. Então, se você também não pode ficar até o final da live, ou está vendo na gravação, no link da minha bio do Instagram, ou no nosso primeiro vídeo aqui no nosso canal do YouTube, tem vários links do nosso canal de WhatsApp com o nosso time de vendas. A Larissa, do nosso time de vendas, ela pode te auxiliar e te dar um desconto de 20% em nossos cursos. Então, todos aqui que quiserem algum curso nosso vão ter um cupom. Voltando aqui para a nossa campanha. A campanha, ela tem um objetivo. Então, voltando aqui para o gerenciador de anúncios, você vai clicar no botãozinho verde aqui e criar a sua campanha. Muita gente cria as campanhas pelo botão verdinho, o outro botão verdinho, que é o botão impulsionar. Por que eu não gosto do botão impulsionar? O botão impulsionar, ele sofre com diversas limitações, principalmente na criação de público. Ele é um ótimo local para gerar muita visualização, mas é ruim demais de vendas. E o gerenciador de anúncios pela própria Meta, é o local mais indicado para você fazer um anúncio, fazer uma divulgação com todas as ferramentas. Então, não adianta, por exemplo, você querer derrubar uma casa e ir com um martelinho pequeno, sendo que você tem uma marreta, que é todos os artifícios aqui do Facebook, para gerar um bom anúncio e para fazer algo que realmente gere resultado. Pouquíssimos casos é ideal você utilizar o botão impulsionar. Eu praticamente, assim, tem gente que fala que dá para usar para ganhar seguidores, mas eu já conheço estratégias diferentes que a gente faz isso, que tem efeitos melhores e que é tudo pelo gerenciador de anúncios. Então, para você criar a campanha, vamos de novo aqui. Clicou no botãozinho verde aqui, você vai ter o que a gente chama de objetivo de campanha. Aqui nós vamos criar uma campanha que é ótima para todos vocês que estão aqui, que é a campanha de mensagem. O que tem a campanha de mensagem? Você vai oferecer um produto e vai receber mensagens no seu WhatsApp ou Instagram para que você consiga fazer a conversão dessas pessoas manualmente. E aí, sempre quando eu falo fazer a conversão manualmente, muita gente me pergunta e fala assim, mas eu posso colocar um chatbot, eu posso tentar uma automação. Olha, quando a gente faz a criação de uma campanha de mensagens, a gente está criando uma estratégia do zero,
Quanto menos automações e coisas que economizem tempo, melhor. Porque aqui, a partir de uma campanha de mensagem, você vai aprender as dores do teu cliente na prática, porque você vai ter contato direto com eles, você vai chamar ele pelo nome dele, você vai conseguir gerar interação, você vai conseguir destinar a melhor oferta para ele. Então, eu gosto muito que a campanha de mensagem, ela tem a oportunidade, que aqui é a campanha que a gente utiliza engajamento, que é uma campanha, vou clicar aqui, ó, é uma campanha para o aumento de número de mensagens, é uma das melhores campanhas para você criar a primeira estratégia digital e já realizar vendas desde a primeira semana. Geralmente, essa daqui é a campanha que a gente inicia para todos os nossos clientes, principalmente aqueles mais desesperados, porque é uma campanha que você está no controle da narrativa de venda. Você está no controle, a partir do momento que chega um lead para você, você controla exatamente o que você faz com ele. Você não deixa, por exemplo, joga ele para um site, deixa ele se resolver sozinho ali no site. Você realmente consegue desenvolver as suas estratégias com ele. Então, clico aqui em campanha de engajamento, a gente vai clicar em continuar, e eu sempre gosto de fazer a campanha com a configuração manual. Por que a configuração manual? Porque a campanha de engajamento manual é onde você vai mais dedicar aqui e colocar o seu público-alvo para funcionar. O Marcos falou aqui, tem muitos clientes que cancelam a conversa quando percebem que são respostas automáticas. Cara, acho que todos nós aqui, unidos, quando vamos comprar algo, não gostamos de ser atendido pelo chatbot. Eu mesmo priorizo na Digitalize e em nossos cursos, a gente não tem nada automatizado. A não ser que você queira comprar um curso direto no site, mas assim, atendimento 100% feito por uma pessoa. Às vezes a gente vai ter muita coisa para fazer, às vezes a gente pode demorar um pouquinho para responder, e aí eu vou explicar as boas práticas do atendimento no WhatsApp, mas na maioria das vezes, o atendimento feito 1 a 1 é a melhor coisa que você pode fazer para realmente gerar conversão. E assim, para quem quer ganhar dinheiro realmente vindo da internet, você não pode ter preguiça. Porque aquele papo que a gente estava tendo lá no começo, que é todo mundo está procurando atalho. Tá todo mundo procurando a estrutura do chatbot que vai vender sozinho, tá procurando o site, a landing page que vai vender sozinho, enquanto você deveria estar olhando para, a partir do momento que eu gero uma venda, que eu converso com o meu cliente, eu consigo chamar ele pelo nome dele, eu consigo saber o dia do aniversário dele, eu consigo saber quem que são os familiares dele, eu consigo saber qual que é o objetivo que ele está tendo a comprar aquele produto. E aí eu tenho um poder de argumentação gigantesco para realmente gerar uma interação que gere vendas para ele. Então, não use chatbot se você está no início. A não ser que você tenha uma demanda gigantesca, vai fazer um lançamento, não vai conseguir responder ninguém. Mas na maioria dos casos, a gente não precisa de um chatbot ainda. Aí cresceu a tua operação, está investindo R$1.000 por dia aqui, aí talvez valha a pena você utilizar o chatbot. Bom, você vai clicar em continuar aqui, vai criar uma campanha de engajamento manual, vai clicar em continuar, e a gente começa aqui a criar uma estrutura de campanha. Eu vou fingir aqui que ninguém conhece nada de anúncio online, e vou explicar o basicão aqui rapidinho para não tomar muito mais o tempo de vocês, que é como funciona uma campanha dentro do Meta Business, dentro do Meta Ads, que é o nosso gerenciador de anúncios. A campanha é dividido aqui do ladinho em conjunto, ou em campanha, conjunto e criativo. Ou seja, nós temos 3 fases diferentes para criar uma campanha. Na campanha, que é a primeira fase que a gente tem aqui, a gente geralmente só cria o que a gente chama de nomenclatura. O que eu sempre falo? Que a nomenclatura, ela tem que ser uma nomenclatura que quando você bater o olho e tiver várias campanhas, você lembre qual é aquela campanha que você criou. É totalmente para organização. Eu até copiei e colei aqui, que eu vou colocar genérico. Eu posso ensinar vocês a fazer de uma forma melhor, de uma próxima vez, com mais tempo. Em seguida, nós vamos continuar aqui na aba de campanha. Você não precisa clicar em nada numa campanha de mensagem aqui. Você vai clicar no botão azulzinho, que está embaixo da minha foto aqui, então eu tenho um botão azulzinho aqui do lado. Você vai avançar e ele vai partir aqui para a etapa de conjunto de anúncio. No conjunto de anúncio é onde a gente faz toda aquela segmentação de público-alvo. Então, para a criação dessa estratégia, está tudo se encaixando aqui agora. Nós falamos do público-alvo e agora é o momento que você vai trabalhar esse público-alvo.
Para a gente criar uma campanha, a gente pode nomear aqui também, ó. Deixa eu puxar desse daqui. A gente pode nomear esse daqui também. Vamos criar a campanha de mensagem aqui. E aí, descendo aqui, você vai colocar app de mensagens. E aí, deixa eu mudar aqui para a gente mudar para um que eu posso mostrar. A gente vai escolher onde essa mensagem vai ser veiculada, ou seja, onde nós vamos receber a demanda. Eu gosto de receber a demanda, geralmente, pelo Instagram e pelo WhatsApp. Pelo Messenger não tem funcionado muito, então foque em Instagram e WhatsApp. Aqui, repetindo, é onde você vai receber a demanda dos clientes. Em seguida, você não precisa se preocupar com nada aqui, você precisa se preocupar com o seu orçamento. O que é o orçamento? O quanto você vai gastar em cada campanha. Eu sempre indico que meus clientes comecem gastando R$20 por dia. Por que R$20 por dia? Porque geralmente, numa campanha de mensagem, com R$20 por dia, na maioria dos casos, você vai gastar uns R$5, R$6 por lead e vai conseguir desenvolver um trabalho legal. Eu tenho clientes, eu posso mostrar para vocês algumas estratégias que a gente faz nesse sentido, que recebem mensagem a R$1,50, a R$2 até. Então, o céu é o limite aqui, eu começaria com R$20 por dia. E aí, eu sempre falo para os clientes, teve resultado? Vai escalando essa campanha aqui. Vai investindo mais. Data de início, pode colocar para começar agora, quando a campanha for aprovada, ela vai iniciar. E aí você vai para os controles de público. Aqui, a gente vai mudar os controles de público para criar o público exatamente como a gente fez com a persona. Então, aqui é o momento principal que você vai usar o que a gente criou no sentido de persona, que é a idade, que é o gênero, que é exatamente quais interesses e dores que ele tem. Eu vou criar aqui pensando, por exemplo, na Carol que está aqui com a gente e que trabalha com calçados. Se eu fosse criar um público, a Carol é minha cliente, se eu fosse criar um público para ela aqui, eu editaria a idade, pensando, vamos supor que ela vende uns calçados mais jovens. Então, a gente vai colocar de 18 anos até mais ou menos uns 50 anos no máximo. Então, aqui eu entendi que os principais clientes da Carol, eles são clientes que têm a idade média entre 18 e 50 anos. Isso é uma coisa simples que você pode fazer de pesquisa com os seus clientes, que vai funcionar muito bem. Agora, a gente pensa aqui que a Carol, ela vende só sapato feminino. Então, a gente vai colocar aqui gênero mulheres. Então, cada etapa aqui vai se encaixando com o estudo de público que a gente fez na hora de produzir conteúdo. E aí, a segunda etapa é direcionamento detalhado. O que é o direcionamento detalhado? Lembra que eu falei para vocês das dores desse cliente? A partir das dores, você vai descobrir quais são os interesses e comportamentos que esse cliente tem. Então, vamos falar aqui que o cliente da Carol, ele é um cliente ligado à moda. Então, ele é ligado à moda feminina. Nós temos o interesse de moda feminina aqui. Outra sugestão, ele é ligado a acessórios de moda. Ele já costuma fazer compras na internet. Aqui você vai gerar uma combinação de possíveis clientes que você pode ter, para que o Facebook como inteligência, o Instagram como inteligência, que ele é muito inteligente, ele consiga encontrar o público correto. Vocês já devem ter ouvido, por exemplo, geralmente as pessoas até mais velhas falam isso. Ah, o telefone aqui tá me ouvindo, eu pesquisei, eu falei que eu queria comprar uma geladeira e só aparece geladeira no meu Instagram. É exatamente aqui que a gente faz a mágica acontecer. A partir do momento que você vai no Google, por exemplo, e procura um sapato, você cai numa lista de direcionamentos do Facebook e do Instagram, e a partir dele, você começa a ser bombardeado por anúncios. Pode acontecer, por exemplo, com vocês? Vamos supor que você entrou no meu perfil do Instagram. Você vai começar a ver mais conteúdo de marketing digital. Você entrou no Instagram do Marcos, da estética do Marcos. Você vai começar a receber mais ofertas de estética por você ser uma seleção próxima desses direcionamentos detalhados que a gente entrega para ele aqui. Aqui, o ideal é a gente combinar, deixa eu ver se tem um de sapato diretamente. Ó, tem calçados, por exemplo. Então, aqui você está falando para o Facebook que
Você quer pessoas que têm interesse em vestuário, calçados, bota. Então, são coisas, ou o seu produto realmente, ou coisas parecidas com o seu produto, para que gere inteligência e gere possibilidades para ele. Então, a partir das dores do público, do estudo que a gente fez, a gente descobriu qual é a idade do público, a gente descobriu qual o gênero desse público, e a gente descobriu o direcionamento detalhado para criar essa campanha. Correto? Bom, além disso, a gente tem os posicionamentos. Os posicionamentos aqui é onde esse anúncio vai ser veiculado, ou seja, se ele vai ser veiculado... peraí, deixa eu tirar isso daqui. Se ele vai ser veiculado, por exemplo, somente no Facebook, ou se ele vai ser veiculado também no Instagram. E aí eu vou contar um pouquinho de experiência própria aqui também. Hoje, eu sempre tiro a Audience Networking, que é o posicionamento que provavelmente ninguém aqui saiba onde que é. No Messenger, também tiro. E aí eu só mantenho o Facebook e Instagram. E aqui é o local onde as pessoas vão receber esse anúncio. Nessa etapa de conjunto, eu vou nomear aqui para ficar mais fácil para vocês. Então, esse daqui é o conjunto, o que a gente chama de conjunto de anúncio. Aqui é o que a gente chama de campanha. São as fases da criação no gerenciador de anúncios. E aqui, o terceiro é o que a gente chama de anúncio. Aqui é onde a gente vai criar a mídia que a pessoa vai ver quando a gente for divulgar. Por exemplo, no caso do Marcos Paulo, é aqui que ele vai colocar a melhor oferta que ele tem ou o melhor conteúdo que ele tem. E aí, coisa bem simples. Não precisa colocar nada em anúncios em parceria, não precisa configurar nada em sentido de anúncio, a gente vai subir uma imagem ou vídeo. E o criativo do anúncio, a gente sempre fala, o criativo do anúncio é onde o que o cliente vai ver. O que eu gosto de fazer no criativo do anúncio? Hoje, os criativos em vídeo têm um funcionamento praticamente o dobro. O custo para você ter um cliente a partir de um criativo em vídeo fica muito menor do que um criativo em foto. Ou seja, vai criar um anúncio do zero. Vai impulsionar um conteúdo do zero. Prefira impulsionar um vídeo. Hoje, a internet, ela é vídeo. Seja no YouTube, seja no Instagram, seja no TikTok, seja no status, seja em qualquer lugar, o vídeo é o carro-chefe hoje. Então, para você adicionar o seu vídeo, você vai vir aqui em adicionar mídia, adiciona o seu melhor vídeo, vou adicionar um vídeo qualquer aqui, por exemplo, uma postagem do meu Instagram, avancei. Aqui eu preciso ver o tamanho, então vou dar um exemplo. Esse conteúdo aqui, ele é um Reels. Eu precisaria adaptar ele, posso fazer isso no Canva, posso fazer isso no CapCut, para que ele esteja no tamanho correto para a sua campanha. A partir do momento que você fez isso daqui, você pode clicar em concluir, que está do meu lado direito, atrás da minha fotinho aqui, e a gente vai voltar aqui e ele vai carregar o nosso anúncio. Eu não vou deixar carregar, porque eu estou com medo da nossa live cair por questões de internet. Mas o seu criativo vai aparecer aqui desse ladinho direito. O criativo, ele pode seguir uma estrutura de vídeo que eu gosto muito, que eu posso explicar para vocês aqui. Eu gosto de trabalhar o criativo pela dor, ou seja, pelas dores que a gente falou para o cliente, dor, desenvolvimento e CTA. O que é CTA? É a chamada para ação. É o ligue para mim agora, é o me chame no WhatsApp, é o clique abaixo. Então, vou colocar, por exemplo, saiba mais, né? Que é o geralmente que a gente vê. É o saiba mais. O desenvolvimento é onde você vai falar sobre os benefícios da sua oferta. E a dor é onde você vai fazer um gancho. O que é o gancho? É aquela coisa que faz o cliente se prender no seu vídeo. Então, eu vou dar um exemplo aqui do Marcos. O Marcos, ele tem uma clínica de estética que ele vai vender uma... Como é que é o nome? Uma limpeza de pele. Então, ele pode puxar um gancho falando de uma pele ruim. Tá cansado de ter sua pele ruim? Pode ser algo bem comercial mesmo. Tá cansado de ter sua pele ruim? Tá com problema de pele e quer resolver ele? Aí você vai falar, vai fazer esse gancho. Aí você vai partir para o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? É falar assim, se você quer fazer uma limpeza de pele, sentir sua pele fresca,
tem uma pele totalmente revigorada. Sabe lá Deus o que é, porque eu não entendo nada disso, só quando eu pesquiso com meus clientes realmente. Mas pensando nele, vai fazer o desenvolvimento. Esse vídeo tem que durar no máximo, do máximo, 45 segundos de vídeo. No máximo 45 segundos de vídeo, e a gente chega na CTA, que é o Saiba Mais, que pode ser me envie uma mensagem no WhatsApp. Então, esse é o formato perfeito. Os principais criativos que a gente utiliza tem esse formato aqui. E pode testar. Formatos para fazer esse vídeo aqui. Você pode tanto fazer mostrando o produto em si, fazendo uma demonstração do produto. Você pode fazer ele narrado por cima. A gente tem feito os criativos geralmente narrados. Como que é um criativo narrado? Você junta várias imagens ótimas do seu produto, faz uma narração, pode ser até no CapCut. Inclusive, eu estou pensando, não sei se vocês curtem a ideia, mas eu estou pensando em fazer um módulo de CapCut para que vocês possam aprender a fazer um bom criativo e saber editar esses criativos. Acho que vai ajudar muita gente. Fazer a narração no CapCut, você vai narrar o seu vídeo por cima, vai fazer essa narrativa de 45 segundos, e aí você vai postar esse vídeo e vai subir ali na campanha, nesse local aqui que eu falei para vocês. A Isabel falou, para mim tudo novo. Isabel, fique tranquila, você pode revisar essa aula, eu vou pedir até para o Cadu amanhã, que está junto comigo aqui, editar e passar limpo a nossa aula aqui, para tirar todos os momentos de tristeza que tivemos com a queda do nosso áudio. E semana que vem a gente vai fazer essa live, vocês vão ver, vai ficar impecável. Tô botando minha mão no fogo aqui, que semana que vem vai ficar impecável, mas acho que, assim, o conteúdo que a gente está entregando aqui é bom, então isso que importa no final das contas. Independente do formato, a gente vai entregar um conteúdo bom aqui sempre. Voltando para a campanha aqui. A partir do momento que você fez... O Arlen falou aqui, a criação do vídeo vai ser um desafio. Cara, é um desafio sim, mas, por exemplo, o Marcos deu um exemplo aqui, ó. Estou fazendo os vídeos explicando como ela é feita, e mostro os aparelhos e comento os benefícios. Hoje, você tem muito conteúdo no YouTube de CapCut. Você pode unir várias imagens diferentes do seu produto, mas você precisa se aprofundar um pouquinho também sobre a criação de criativos. Tem uma aula que eu vou fazer, eu tenho uma agendinha que eu preparei aqui antes de começar as nossas lives, de uma agenda de conteúdo que eu vou postar nos próximos dias para vocês saberem, por exemplo, qual que é o tema da live da semana que vem, qual que é da outra semana, qual que é as lives que vão ser para a nossa comunidade. E eu vou fazer uma live falando somente do criativo. Por que falando somente do criativo? Porque o criativo é 80%, talvez 90% da campanha. É ele que é o responsável por chamar a atenção. Obviamente, ele feito para o público certo gera muito mais resultado. Mas o criativo é o carro-chefe da campanha. O vídeo que vai ser feito é o carro-chefe da campanha. Só que a gente tem um benefício aqui. Como eu falei para vocês no início da aula, a campanha uma campanha do Instagram, ela não precisa ser uma campanha, por exemplo, produzida por uma agência gigantesca com a câmera de última geração. Porque isso é uma coisa que vocês podem olhar no consumo próprio do Instagram de vocês. Quando você vê um conteúdo que é feito com uma produção bizarra, e é um conteúdo de anúncio, você tem uma tendência maior de pular esse conteúdo do que um conteúdo criado de forma mais caseira, de forma mais simplista. E aí, a partir desse momento que começa a experiência do cliente. Porque se você faz, por exemplo, eu vou avaliar na mentoria com o Marcos Paulo qual é o criativo que ele está fazendo. Mas se você faz um criativo que não fica tremido, sabe? Você segura o celular direitinho, você consegue fazer um criativo com uma narração com um áudio legal, consegue fazer um criativo bem feito, cara, não tem muito mais do que fazer. E aí, hoje em dia, CapCut você aprende em qualquer lugar realmente. E a gente vai fazer um módulo de CapCut no nosso curso. Eu posso soltar uma aula, pedir para o Cadu, que é ótimo em CapCut, fazer uma aula apresentando para vocês aqui, porque a gente tem CapCut tanto para celular quanto para computador, porque para computador também é muito bom, e a gente consegue fazer uma baita de uma aula pensando em ajudar vocês a criar um bom criativo. O Yuri falou aqui, se quiser te mando para dar um exemplo para a galera, estou testando vídeo flyer como anúncio. Manda para mim, Yuri, manda para mim.
Posso tentar passar aqui. Eu juro que eu tô com medo de mexer em tudo aqui, porque se cair de novo é a última vez. Mas a Isabel falou, Henrique, as lives irão nos ajudar muito. Isabel, você vai curtir muito os conteúdos. Inclusive, a gente tem várias outras aulas grandes como essa no nosso YouTube. E a gente vai intensificar muito mais. O Arlen falou aqui, tem gente que grava só com o celular e fica bom. Cara, eu unificaria só o celular. É o que eu falei no início da aula. Se você conseguir priorizar ter um iPhone, eu acho que melhora muito a qualidade do teu conteúdo, principalmente do teu anúncio. Mas se você não tem também, eu realmente acredito que isso não deve impedir de você criar o seu conteúdo, independente do celular que você tenha. Inclusive, se você jogar no YouTube hacks para conseguir subir o vídeo com qualidade no Samsung, dá para melhorar um pouquinho. Não vai ficar 100% bom, mas dá para melhorar um pouquinho. Então, fico devendo para vocês, pode me cobrar. A gente vai fazer, provavelmente, no próximo mês. Eu estou convencendo o Cadu, que ele é muito bom em CapCut, a fazer uma aula de CapCut para a gente, a fazer talvez até uma live de CapCut, que é um dos principais editores de vídeo para celular que a gente tem com uma qualidade ótima. Vamos voltar para o anúncio aqui sem perder o foco agora. Subir o criativo, você vai subir o texto aqui. Então, o texto, eu vou até escrever aqui para vocês terem a noção. O texto tem como objetivo ser persuasivo e intensificar a oferta do vídeo. Então, esse texto principal aqui, ele tem esse objetivo. Ele é como se fosse a legenda da postagem do Instagram. O título é uma coisa muito importante, eu gosto de colocar converse com um de nossos consultores. Converse com um de nossos consultores é o que eu costumo colocar nos meus cursos. Você pode colocar chame no WhatsApp. Você pode colocar garanta a oferta agora. Essa daqui é o que a gente chama de CTA. Ela é a CTA que você colocou no vídeo, você pode replicar aqui. É o título que vai aparecer bem grandão ali no seu vídeo. Depois disso, você vai criar a última etapa da campanha de mensagens, que é o modelo de mensagens. O que é o modelo de mensagens? É um atalho de teclado que vai aparecer para a pessoa quando ela clicar. E muita gente que vende anúncio clica nesse atalho de teclado e consegue receber. O Yuri me falou aqui que me mandou o vídeo no WhatsApp. Deixa eu tentar achar aqui. O Arlen falou, essa live vai ficar gravada? Arlen, essa live vai ficar gravada durante 10 dias e... ficou bom, hein, Yuri? Vou apresentar aqui para o pessoal. Ficou bom o teu criativo, já gostei. Essa live, Arlen, vai ficar gravada. Nós vamos ter live toda semana. Só que ela vai ficar gravada no YouTube somente por 10 dias. E aí vai para a área de membros dos nossos conteúdos pagos. Que, inclusive, a gente vai ter novidade para quem está com o bolso um pouco apertado, não está querendo investir muito. Nós vamos disponibilizar... Acho que se você enviar uma mensagem com carinho no nosso WhatsApp, eu já consigo disponibilizar para vocês. Mas eu vou disponibilizar um formato do nosso curso mais